Imagina você estar caminhando com seu cachorro, como faz todos os dias de manhã, e o seu cão é atraído por um cheiro estranho que emanava de um saco de lixo. Quando você olha para ver o que estava atraindo a atenção do seu cachorro, abre o saco de lixo, você encontra partes do corpo humano. Pois bem, isso aconteceu com um passeador de cães em South Bronx, em Nova York. Ele foi o primeiro a encontrar restos mortais de uma mulher quando seu cachorro foi atraído pelo cheiro que emanava do saco de lixo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Jefferson e trago para você vídeo de casos criminais. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já peço a você que deixe o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, assim toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E se você conhece algum caso que você quer saber mais, deixa aí nos comentários que a gente traz aqui também. Sem mais palavras, bora pro vídeo. Nova York, 26 de fevereiro de 2013. Investigadores passam a manhã revirando pilhas de lixo no Bronx, após descoberta de partes de um corpo humano por um passeador de cães. Foram encontradas a cabeça, pernas, tronco e as mãos, que posteriormente eles foram identificados sendo de Tanya Bridge, uma auxiliar de saúde domiciliar de 45 anos. Ela foi desmembrada e colocada em sacos de lixo resistente, dentro de bolsas e até de lona. Quando seu corpo foi encontrado, ela ainda estava usando o vestido que ela usava no momento do crime. As partes do seu corpo foram espalhadas por diversas áreas do bairro, o que dificultou um pouco para a polícia achar todas as partes e montar o corpo aí da senhora Bridge novamente. O filho de Tanya, Bashid McLean, havia relatado o desaparecimento de sua mãe após não conseguir contato com ela por um dia, o que era muito comum porque ela tinha um filho chamado Nazir, o qual tinha síndrome de Down, que era muito dependente de sua mãe para fazer praticamente tudo. O filho disse à tia dele, Cassandra McLean, que sua mãe havia saído na noite anterior com um ex-namorado dela, jogando assim toda a culpa e toda a suspeita em cima desse tal ex-namorado. O que faz a irmã da vítima, Cassandra, relatar que já tinha avisado a irmã dela que ficasse longe do ex-namorado, que aparentemente era bastante abusivo com ela. Ela tinha até dito à irmã dela que um dia ele poderia matá-la, e esse dia infelizmente chegou, com um ato brutal de crueldade. Mas o que a irmã de Tanya não sabia é que o assassino estava mais perto do que ela imaginava. Antes da gente prosseguir, vamos só relatar alguns fatos aqui para que a história não se perca. Bashid, o filho mais velho, passou praticamente a infância inteira dentro de um orfanato. Só foi morar com a mãe após os 18 anos de idade. Depois de um tempo ele foi preso após tentar atacar 2 policiais com uma faca. Ele cumpriu a pena dele, depois foi solto de novo e foi morar junto com sua mãe. A casa em que eles moravam, eles tinham que dividir o mesmo quarto. Todos 3, os 2 filhos e a mãe, tinham que dividir apenas um quarto. Aí dá pra se ter ideia de quão o apartamento era pequeno. No orfanato ele conheceu uma garota chamada Zara Conis, no qual os 2 ficaram juntos. Dessa relação entre eles nasceu um garoto, um menino, que na época do crime, ele tinha 3 meses de idade. Só que ele não morava com Bashid. Bashid morava com sua mãe, não trabalhava e era sustentado por ela. A história de Zara e do filho de Bashid, a gente vai deixar um pouco mais pro final. Engloba um pouco de crueldade na ramificação desse caso. Só agora vamos continuar. Ao começar as investigações, investigadores da polícia apareceram na casa de Tanya. Eles notaram que lá havia um cheiro muito forte de alvejantes, produtos de limpeza. Ao continuar vasculhando a casa, eles encontraram algumas ferramentas, entre elas uma serra elétrica, na qual também foram limpas com alvejante. Naquele momento, a polícia já sabia que todo o crime teria ocorrido dentro da casa e que Bashid estava mentindo, pois sua mãe nunca teria saído com o ex-namorado. A polícia então decide confiscar o celular do filho da vítima, procurando algumas provas. Assim se depararam com imagens que seriam utilizadas posteriormente no julgamento de Bashid. Nas fotos encontradas, McLean passou na frente de um espelho do banheiro, segurando a cabeça ensanguentada de sua mãe, como se fosse uma espécie de troféu, e usou o telefone para tirar uma foto do seu rosto como uma lembrança. O mais perturbador sobre as fotos que ele tirou é que em todas elas ele estava sorrindo. Havia outras fotos de McLean ao lado do cadáver de sua mãe. Parecia que ele tinha feito um tipo de sessão fotográfica macabra. Acontece que McLean tinha esfaqueado sua mãe no pescoço, matando ela antes de desmembrar todo o seu corpo. É relatado que ele tinha enormes remorsos contra sua mãe, porque ele foi criado em um orfanato, enquanto ela dava todo o seu amor para o irmão mais novo com deficiência. Ele voltou a morar
com a mãe e o irmão quando ele tinha 18 anos de idade, o momento em que ele saiu do orfanato. Ele também era suspeito de abusar de seu irmão, o qual tinha diversos hematomas pelo corpo. Seu avô James McLean disse que seu neto frequentemente fazia coisas destrutivas, como atear fogo nas coisas, e que eles tinham problema em tentar controlá-lo. A própria Tanya tinha medo do seu filho e do que ele seria capaz de fazer. Pois bem, já sabemos o que ele é capaz. Bashir já tinha passagem pela polícia e estava em liberdade condicional após ele atacar 2 policiais com uma faca em 2010. Agora nós voltamos nossa atenção para o motivo banal do crime, aquilo que fez com que Tanya perdesse sua vida. O fim da mãe chegou quando ela pediu para que seu filho de 23 anos, na época, crescesse e arrumasse um emprego e se mudasse da casa dela, pois ele já era um homem. McLean não aceitou esse pedido de sua mãe de uma forma muito boa. Ele ficou irritado e descontrolado. Ele já tinha um histórico violento. Relatos dizem que ele poderia estar sob influências de droga nesse momento, totalmente descontrolado. Assim ele acaba pegando uma faca e esfaqueando sua mãe no pescoço. Para se livrar do corpo, ele contou com a ajuda de um segundo homem, que seria identificado mais tarde como William Harris, de 26 anos. Os 2 indivíduos vão até uma loja de ferramenta no Bronx. Lá eles compram uma serra elétrica e luva de borracha. Após isso, eles voltam para o apartamento onde estava o corpo de Tanya e desmembram o corpo da senhora. Após separar as partes do corpo, agora eles vão limpar todo o apartamento. E para isso eles utilizam alvejante. Esses mesmos alvejantes são utilizados para limpar as ferramentas que eles utilizaram. E por conta do cheiro do alvejante que ficou dentro do apartamento é que faz a polícia desconfiar que Tanya teria sido morta dentro de sua própria casa. Um vídeo de vigilância do lado de fora do apartamento mostra Collins e Helens tirando várias sacolas de dentro do apartamento. E posteriormente eles colocaram dentro de um carrinho de compras. E eles saíram colocando sacola nos pontos de coleta de lixo, achando que o caminhão de lixo iria passar, levar o corpo embora sem que ninguém notasse o que estava dentro das sacolas. Segundo a polícia, a forma em que o crime foi cometido, provavelmente ele poderia ter sido premeditado há muito tempo antes. Logo após a descoberta das fotos no celular, Bashir foi preso e acusado do assassinato de sua mãe. Harris também foi preso e acusado por dessecação ilegal do corpo humano e obstrução de acusações. Durante o interrogatório, os 2 se culparam um ao outro. McLean alegou que deixou o apartamento em que vivia com sua mãe por volta das 3 horas da manhã de uma segunda-feira para buscar algo, mas quando voltou descobriu que seu amigo William Harris havia esfaqueado sua mãe até a morte em sua ausência. Ele teria dito que Harris teria ameaçado matá-lo, ele e seu irmão, caso ele não ajudasse a se livrar do corpo. Harris, que já havia sido preso 12 vezes antes, alegou que McLean já havia matado sua mãe antes de ir atrás dele para pedir ajuda para se livrar do corpo. McLean teria mostrado fotografia do corpo de sua mãe enquanto eles ainda estavam dentro do metrô antes de ir para o apartamento, e que ele implorou pela ajuda de seu amigo para se livrar dos restos mortais. O irmão mais novo de McLean também estava presente durante o ataque e o desmembramento, mas felizmente ele não viu nada diretamente. McLean mais tarde apareceu no tribunal vestido apenas um macacão de plástico. De acordo com seu advogado de defesa, ele estava urinando em si mesmo e não tinha outras roupas. O advogado de defesa disse que seu cliente estava sem a medicação necessária que ele tomava antes, mas também ele não soube dizer qual medicação era essa que o seu cliente tinha. Assim, ele pediu uma avaliação psiquiátrica para McLean, tentando alegar que ele era mentalmente doente e que não poderia arcar com as consequências do crime que ele cometeu. Do outro lado do tribunal estava Leah, a representante legal de McLean, segurando a foto que ele havia tirado, segurando a cabeça de sua mãe. Assim, ela pergunta ao tribunal e ao júri se o crime que ele cometeu e a barbaridade do que ele fez era de uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, contrariando os advogados de defesa. Uma fita foi tocada no tribunal onde McLean admitia ter matado a sua mãe. E ele diz assim, abre aspas, se você não tem estômago para cortá-los depois de matá-los, então você é um covarde. Fecha aspas. O avô de Bashir McLean, de 75 anos, disse a seu neto que perdoaria ele por ter matado sua filha, mas que jamais esqueceria o que ele fez. Eu te amo, disse ele. Fui eu que te ensinei a andar, mas você partiu meu coração. Quando teve a chance de falar, McLean se desculpou por suas ações. Ele disse que estava assombrado por seus pensamentos, que o mantinham acordado a noite inteira. Ele também admitiu que o que ele fez com a mãe dele foi desnecessário. Qualquer sentença que o júri der, não importa, foi algo que aconteceu. Abre aspas, eu fiz isso, peço desculpas. Fecha aspas.
O advogado tentou argumentar que seu cliente era um homem mentalmente doente e que sofria de esquizofrenia e transtorno bipolar, e que ele afirmava que ouvia vozes desde criança, assim argumentando que a prisão não faria nada para ajudá-lo. Cassandra McLean, irmã da vítima, disse que seu sobrinho era um perigo para a sociedade, de que se ele foi capaz de fazer o que ele fez com a própria mãe, imagina o que ele não poderia fazer com um desconhecido na rua, e que ele teria que ficar trancado pelo resto de sua vida, para que ninguém mais sofresse. Cassandra também virou a responsável legal de Nazir, o filho mais novo com síndrome de Down. Ela disse também no tribunal que nunca mais gostaria de ver seu sobrinho pelo resto da vida, que para ela ele já estava morto. Bashid McLean foi considerado culpado de homicídio em segundo grau, o que significa que foi considerado um homicídio intencional, mas não premeditado. Ele foi condenado a 25 anos de prisão, podendo ser estendido à prisão perpétua. Agora a gente chega na parte que parece que se isso não seria trágico o suficiente, um ano depois, outra tragédia assombra as pessoas cujo viveu todo esse pesadelo. Lembram de Zara Conis, a garota que Bashid conheceu ainda quando estava no orfanato? Então, um ano depois da sentença de Bashid, ela foi presa, acusada de ter matado o próprio filho. Sim, o filho de Bashid, que na época em que Tânia morreu, ele tinha 3 meses de idade, e agora ele já estava com 4 anos, e acabou se tornando vítima de sua mãe. O filho de Zara Conis e McLean se chamava Zamir, e ele tinha 4 anos de idade. Acontece que Zara dizia que tinha algum tipo de transtorno, mas assim como Bashid, não tinha nada que comprovava esses transtornos que ela dizia ter. A criança acabou virando vítima desses supostos transtornos que sua mãe sofria, quando ele acidentalmente deixou cair um ovo no chão da cozinha. Após deixar o ovo cair no chão, Zamir é espancado por um cabo de vassoura por sua mãe. Após isso, ele é colocado dentro de uma bacia com água, onde ele tomava banho todos os dias. No momento em que tudo começou, Zamir estava tentando ajudar a sua mãe a fazer o almoço, pois ele amava comida e queria ser chefe quando crescesse. Ele chamava as pessoas de almôndega ou nuggets, uma maneira carinhosa de dizer que te amava. Mas infelizmente essa ajuda que ele estava dando para sua mãe terminou com sua morte. Após espancar a criança e colocar dentro de uma bacia com água, ela foi dar de mamar para outro filho dela mais novo e deixou Zamir jogado sozinho. Zamir só foi resgatado quando Jamir Richard, de 26 anos, o atual namorado de Zara, chegou do trabalho e encontrou o garoto inconsciente dentro da bacia de água. Ele então ligou para a emergência imediatamente. Os paramédicos encontraram o menino inconsciente, sem respirar e espumando pela boca. Infelizmente, o garotinho morreu depois que os médicos tentaram reanimá-lo pela 3ª vez no hospital. Zara, quando foi questionada por que ela bateu numa criança de 4 anos com cabo de vassoura, ela disse que havia perdido o controle. Ela disse, abre aspas, eu perdi o controle. Agora toda vez que fecho meus olhos, vejo o rosto do meu filho e escuta sua voz. Fecha aspas. Após a prisão de Zara, ela teve que ficar sob vigilância de suicídio. Aparentemente, ela estava abalada com a morte de seu filho. No início de seus depoimentos, ela disse que Zamir escorregou em uma toalha molhada e bateu a cabeça no vaso sanitário, quando ela não estava olhando. Mas sob interrogatório policial e pressão, ela admitiu ter batido no menino com um cabo de vassoura, porque ele apenas deixou cair um ovo no chão. Assim, ela pegou um cabo de vassoura e espancou a criança até que ele ficasse em silêncio. Então voltou a cuidar das outras crianças, enquanto o menino afundava na água dentro da bacia, em que ela estava usando para dar banho nele. Hematomas foram encontrados por todo o corpo do menino, principalmente em seu pescoço, onde parecia que ela tentou esganá-lo de alguma forma. Os outros 3 filhos de Zara agora estão sob cuidados do serviço infantil. Após o julgamento, ela foi condenada a 17 anos de prisão por ter espancado e matado seu próprio filho. Esses 2 casos envolvendo jovens terminaram com ambos atrás das grades, um podendo chegar à prisão perpétua e outro condenado a 17 anos de prisão. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês mantenham a sanidade de vocês e que não esqueçam de curtir esse vídeo e também de se inscrever se você não é inscrito. Ei, você, tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal. Ô, bobiça.